Eu quero que você acompanhe comigo aqui na tela. Eu vou te mostrar uma situação, um erro comum que acontece nas construtoras e incorporadoras quando nós falamos sobre descontos em unidades durante a venda de uma unidade residencial ou comercial. É importante você entender que todos esses descontos, essas formas de negociação, precisam estar alinhados com o departamento de planejamento. O departamento de planejamento tem um planejamento, uma estimativa de entrada de caixa baseada em uma tabela de vendas e caso ocorram mudanças, ele precisa ser informado para que ele readeque a estratégia de execução da obra. Entenda comigo aqui o seguinte, eu tenho uma unidade aqui que na nossa simulação ela custa R$ 100.000. Na tabela padrão de vendas, nós temos uma entrada de 50 mil e temos um valor residual de 50 mil que o cliente vai pagar durante a obra ou depois ele vai financiar. Vamos simular aqui a seguinte situação. O cliente ele quer pagar a unidade à vista. Onde que está o erro que muitos profissionais cometem? Fala assim, olha, então se você for pagar à vista eu vou te dar 10% de desconto. Quando eu gero 10% de desconto na unidade, e aí eu venho aqui, aplico 10% no valor total, eu estou falando de R$ 10.000. E você precisa entender o seguinte, 50 mil, o cliente ele já iria pagar à vista. O que ele está antecipando é esse valor residual de 50 mil. No entanto, o desconto ele tem que ser negociado em cima do valor que eu estou antecipando. E quando eu pego R$ 10.000, aplico sobre 50 mil, na verdade eu estou gerando para ele um desconto de 20%. Então é um cuidado que nós temos que ter e nós temos que entender essa regra, como funciona o dinheiro em relação ao tempo, para que eu consiga negociar com o cliente. Então vou chegar para ele e falar, olha, eu vou te dar 5% de desconto no valor da unidade, que isso daqui representa 10% no valor em que você está me antecipando. 50 mil você já ia pagar à vista e dos outros 50 mil eu estou te dando 10% de desconto. Eu quero aprofundar um pouco mais nesse assunto, então fique comigo aqui até o final do vídeo. Eu fiz essa tabela aqui até para enviar aqui para uma construtora que nós damos consultoria, explicando essa regra para eles. Para cada caso, eles precisam, cada obra que eu digo, precisam montar uma tabela diferente porque algumas informações sofrem variações. Por exemplo, neste caso aqui, olha, nós estamos considerando que a obra será executada em 12 meses e nós temos aí 12 períodos de pagamento. Então entenda comigo aqui a simulação. Eu tenho um valor da unidade aqui de R$ 500 mil. A entrada padrão, nós estamos considerando como 20%. Então, R$ 100 mil o cara tem que dar de entrada. Aqui embaixo tem uma taxa. O que é essa taxa? É a taxa que eu vou utilizar para aplicar o desconto. Essa taxa aqui, ela é sempre uma taxa de desconto ao mês. Eu vou até pegar aqui, olha, e colocar essa informação. Vamos formatar célula, personalizado. E eu vou colocar aqui que ela é ao mês, para que não reste dúvidas. Ao mês, ou muitas vezes, nós utilizamos ao período, tá? Porque quando nós falamos em meses, isso daí gera alguns problemas dentro do cálculo financeiro, porque eu tenho mês com 28 dias, tem mês com 31, mês com 30, mas eu vou deixar aqui ao mês. No entanto, nós temos que saber que nós sempre vamos considerar por período. O que é período? Um mês é um período. Tá? Independente se ele tem 28, 30 ou 31 dias, ok? Então eu estou aqui com uma taxa de 2%, eu vou começar com uma taxa de 1%. Nós sempre temos que mexer na taxa para ver qual que é a atratividade do desconto. Aqui embaixo, então, antes de falar aqui sobre o valor da proposta, a entrada que ele quer dar, a porcentagem que ele quer dar de entrada na proposta, eu quero te explicar essa tabela aqui de baixo, olha. Aqui nessa tabela aqui de baixo, eu tenho simplesmente, nessa primeira parte, o valor do apartamento dividido por todos os períodos. Aqui eu tenho entrada e parcela padrão. Então, o que eu faço? Eu pego do valor total da unidade aqui no mês, no período, tiro o valor da entrada e sei quanto fica de residual para ser pago no mês. E aqui embaixo eu inseri fórmulas para que eu conseguisse fazer um cálculo em cima da proposta comercial que o cliente vai enviar. Um ponto importante aqui, eu preciso sempre comparar
a tabela padrão com a proposta do cliente. Então aqui eu tenho a tabela padrão da construtora e aqui eu tenho a proposta do cliente. Eu analiso essa diferença cai aqui para mim nessa base de cálculo, eu pego essa diferença e trago toda ela a valor presente. Isso daqui serve tanto para desconto quanto para acréscimo. Porque a nossa entrada padrão não é de 20%. Suponhamos que o cara queira dar 50%. Ele vai conseguir um desconto referente aos 30% que ele está pagando a mais. No entanto, eu posso receber uma proposta e trazer para a mesa de negociações, analisar uma proposta onde o cliente quer dar apenas 10% de entrada. No entanto, como eu vou ter um fluxo de recebimento que teoricamente eu teria um valor presente e vou passar a receber durante a execução da obra, eu preciso gerar um acréscimo nessa diferença de 10%. Então entenda aqui comigo, olha, eu tenho valor da unidade 500 mil, entrada padrão 20%, taxa de 1% ao mês. Se eu colocar aqui 20% na proposta do cliente, não muda nada. Qual que é a proposta dele? É dar os 500 mil, 100 de entrada, 400 residual, valor total do apartamento 400. Se eu chegar aqui e falar, olha, só que o cliente ele quer dar 50% de entrada. Agora o que eu faço? Eu estou jogando 500 mil, que é o valor do apartamento. Ele está dando uma entrada de 250. Se eu analisar aqui essa tabelinha do lado, olha, a entrada padrão era 100. Ele está me dando 150 a mais. Eu estou gerando desconto só em cima desses 150 que ele está antecipando. É um desconto de 9,311,53. Isso dá 6,21% em cima dos 150. Só que se eu pegar em cima da unidade, vai dar apenas 1,86. Por isso que é importante eu entender a regra do jogo e quando eu for expor ao cliente qual é a taxa de desconto que eu estou dando para ele, eu preciso conseguir explicar isso daqui. Olha, 100 mil, você já ia me dar de entrada de qualquer forma. Você está antecipando mais 150. Em cima desses 150, eu estou te dando 9 mil de desconto. Eu estou te dando aí 6,21%. Ah, eu quero chegar numa taxa mais atrativa. Vamos ver aqui, olha, eu vou colocar 1,50. Se eu colocar 1,50 ao mês, observe, agora eu estou dando 13 mil de desconto em cima dos 150 mil. Então, eu estou gerando um desconto para ele de quase 10%. E é importante você analisar porque se eu venho aqui, olha, e dou um desconto em cima da unidade, tá vendo? Em cima da unidade eu tenho que ter alguns cuidados. Apesar de estar dando 10% de desconto em cima do valor que ele está antecipando, se eu analisar em cima da unidade, talvez não fique tão atrativo. Então, a forma de expor isso para o cliente precisa estar bem clara para que ele entenda o porquê nós chegamos nesses números. Bom, espero que você tenha entendido. Vamos fazer aqui uma outra simulação. Eu coloquei 50%. 50% eu estou dando um desconto aqui para ele de 13 mil. Só que vamos supor que chegou aqui uma proposta onde o cliente quer dar apenas 10%. Então 10% ele vai dar 50 mil de entrada. A nossa entrada padrão era de 100 mil reais. Ele está dando 50 a menos. Em cima desses 50, eu vou cobrar 5.153,46 de juros, tá? Um outro problema que acontece muito nas consultoras, clientes que querem antecipar, eles geram desconto errado e clientes que querem ter um valor de entrada menor para pagar um valor maior durante a execução da obra, eles acabam não inserindo acréscimo. E isso daí acaba influenciando no nosso fluxo de planejamento. Então, nós analisamos aqui as duas situações, caso o cliente queira dar um valor maior de entrada e caso ele queira dar um valor menor de entrada. Espero que você tenha entendido, tenha gostado do vídeo. Não esqueça de clicar aí e se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. Clicar em gostei e compartilhar esse vídeo com seus colegas. Um forte abraço para você e até um próximo vídeo.